Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Quando eu cheguei em 97 em Belo Horizonte, no Seminário Bíblico Nacional, eu fui grandemente abençoado pelas lições do professor Giovanni Vantuil sobre o Antigo Testamento. E eu já havia um tempo em que eu gostava muito de prestar atenção nas pregações. E eu ficava assim, uma das coisas que mais me apaixonaram pela Igreja de Cristo, pois eu não era das Igrejas de Cristo antes, é a qualidade da fidelidade às Escrituras Sagradas, do estudo nas Escrituras Sagradas. Então eu lembro que eu fiquei muito assim, impactado positivamente quando eu recebi em Campo Grande Randall para levar mensagens, Brian Bosch, entre outros. Então houve um momento em que eu aprendi mais sobre pregações, né? E eu gradativamente fui observando as pessoas levando a mensagem de Deus, as pessoas pregando, e com o passar do tempo, é claro que um dos professores que mais me motivaram positivamente no sentido dessa arte da pregação, foi o professor Giovanni. Especialmente porque, além de professor no seminário bíblico, ele era também naquela época o pregador da Igreja do Centro. Então eu observava atentamente as pregações dele, e com o passar dos anos, irmãos, eu fui observando diversas situações de pregações, e eu comecei a ter uma coisa que me incomodava nas pregações, que é uma coisa simples até, relativamente falando, que é a questão de que muitas das pregações elas não respondiam a uma pergunta básica e simples. A pergunta básica e simples que não é respondida até hoje na maioria das pregações que eu vejo é como praticar essa verdade. Então, por exemplo, você tem uma pregação sobre tentações, aí você vai lá e lê várias passagens sobre tentações. A tentação do diabo, o diabo vai te levar para o inferno, você vai perder a sua família. Fugir, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Agora, a minha pergunta é: como resistir ao diabo? Muitas vezes as nossas mensagens, elas não têm essa resposta do como. Então, eu estava fazendo faculdade aqui em Uberlândia, quando eu morava aqui, e eu dava aula nos grupos. Eu desenvolvi uma sequência de perguntas bem simples que eu utilizo para desenvolver aulas para grupos ou para desenvolver as minhas pregações. Então eu decidi compartilhar com os irmãos essa sequência de perguntas, tá? E ela é muito útil a partir do momento que você já conhece as Sagradas Escrituras, que você já está lendo bastante a Bíblia, já está ouvindo bastante pregações e tudo. Então fica bem fácil você utilizar essa sequência de perguntas. Então hoje na nossa lição aqui, nós vamos fazer uma reflexão aqui em Jeremias e vamos aplicar essa sequência de perguntas em um dos textos. Então vocês receberam uma folha que está falando sobre essa questão de Jeremias e sobre... Eu vou precisar, engraçado, né? Eu vou precisar de uma folha de vocês aí, porque eu estou desconfiado que a minha pode estar um pouco diferente. Não, ele tem lá, irmão. Obrigado, viu? Opa, deixa eu ficar aqui perto de novo. A primeira ou a segunda? A primeira. Das duas que depois. Muito bem, então, obrigado. Então, o objetivo dessa aula, né? Eu fiz isso aqui como uma aula para a escola dominical, no sentido que, pelo formato do dia de hoje. Então, o objetivo dessa aula, que me foi passado pelo famosíssimo Delmiro, mostrar a dificuldade que muitos homens tiveram para levar a mensagem de Deus e como o Senhor os usou poderosamente, tendo sempre que mostrar que devemos levar a mensagem sem desanimar.
A palavra de Deus nos aponta 5 textos que são conhecidos como as Confissões de Jeremias, as quais podem ser lidas como uma síntese das crises vividas pelo profeta desde o começo de sua atividade. Bom, nós sabemos que o profeta Jeremias ele viveu um momento muito difícil da história de Israel, quando ele estava perto de ser levado para o exílio pelo povo babilônio, e ele foi um profeta que sofreu muitas ameaças, inclusive ameaça de morte. Ele sofreu muito por ser um profeta que pregava a mensagem para o povo de Israel se render ao inimigo, ao passo que os falsos profetas falavam que não, nós vamos vencer, não é para se render não, o Egito vai nos ajudar e tudo mais. Então o profeta tinha uma mensagem que parecia aos olhos de todos errada, porque era uma mensagem de derrota, de se entregar. Entretanto, se o povo tivesse ouvido essa mensagem, eles teriam sofrido menos, porque de qualquer forma a Babilônia ganhou. Por quê? Porque era o instrumento de Deus para dar um remédio amargo para o povo de Israel aprender a lição de não viver na idolatria. Então o povo de Israel precisou passar por isso para aprender a não viver mais na idolatria. Então ocorre que esse profeta ele viveu muitos conflitos externos a ele. O povo era contra ele, o rei era contra ele, os falsos profetas contra ele, e o pior, ele mesmo se voltava contra ele em muitas situações. Então, esses são 5 textos que nós temos, que são confissões do coração dele, dos momentos de sofrimento dele, né? E aqui, tá aqui os textos para você depois fazer uma conferência. A versão que eu utilizo no nosso estudo de hoje é a Revista Atualizada. Então eu fiz uma leitura cautelosa de cada um desses textos, e eu separei uma seleção de textos para estudarmos, e cada um aqui vai preenchendo. Então a sua parte é preencher o seguinte, ó. O objetivo, primeiro aqui, vamos compreendermos quais são as características do profeta Jeremias, um servo fiel, como ele reagiu diante das adversidades e como Deus o ajudou. Entendendo essas características, podemos orar durante pelo menos 10 anos, para podermos desenvolver. Eu ia colocar 10%, mas às vezes você consegue um pouco mais. Podemos desenvolver essas habilidades em nossa espiritualidade. O fato de eu colocar esse tempo 10 anos é para você entender o seguinte: embora você possa entender as características espirituais desse profeta, não significa que instantaneamente você vai se tornar um profeta Jeremias, tá? Você vai precisar orar e ser provado na tribulação, na paciência, na dor, no sofrimento, em oração, para conseguir. Então, nosso objetivo aqui, nós vamos entender um pouco do coração de Jeremias, das dores, dos sofrimentos dele e como Deus reagiu com ele, tá? Nós vamos procurar compreender aqui o seguinte: a reação de Jeremias ao sofrimento, Jeremias com Deus, Deus com Jeremias, Jeremias com o povo com Jeremias, tá bom? E Jeremias com ele mesmo. Vamos observar então. Quem pode ler, por favor? Jeremias 11:20, primeiro texto nosso. O Senhor dos exércitos é justo, juízo, e volta o coração e a mente. Espero bem a tua vingança sobre eles, pois te diz a minha causa. Amém. Você leu em outra versão, né? Quem tem a Almeida Revista Atualizada para ler, por favor? Leia, por favor, Evandir. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha palavra. Amém. Muito bem, então eu enfatizei aqui que provas o mais íntimo do coração. Essa característica aqui, dentro, você entendendo o versículo 20 do capítulo 11, é uma característica de quem? Escreva lá, de quem? Quem é que prova o mais íntimo do coração? Deus. E qual é essa característica? Qual é a característica?
É Deus que tem essa característica. Qual é? É o próprio versículo. De examinar detalhadamente o coração. Provas examina o íntimo do coração. Então, você quando olha para o Ivan, você pode examiná-lo aqui exteriormente. A roupa que ele está usando, o cabelo que ele não tem, o tênis dele, e o jeito dele falar e blá blá blá. Mas você só vai conseguir examinar o Ivan detalhadamente se você conversar com ele. Mas você só vai saber o íntimo do Ivan mesmo se o Ivan te der muitos detalhes que ele não conta, que ele só conta para Deus. Então, o íntimo mesmo, o detalhe mais secreto da tua vida, Deus examina, Deus olha. Então, essa é a característica. Ele examina o íntimo. Lá no fundo ele olha. Muito bem. Número 2. Minuciosamente, exatamente. Número 2, dentro do versículo 20 do capítulo 11. Pois a ti revelei a minha causa. Quem é que falou isso? Característica de quem? Jeremias. E qual é a característica? Isso. Ele expressa os seus sentimentos, as suas dores, as suas dúvidas, as suas culpas, os seus questionamentos para Deus. Então aqui nós temos uma coisa importante, é que muitas vezes nós temos problemas, ficamos chateados com as pessoas, ficamos chateados com a nossa saúde, com a nossa vida financeira, ficamos chateados com um monte de coisa. Aí a gente reclama para todo mundo, mas não reclama para Deus. Não fala com Deus, não questiona Deus ou não abre para Ele. Então, o Jeremias, se nós queremos ser servos fiéis a Deus, suportando a pressão do ministério espiritual, nós precisamos ser homens transparentes com o próprio Deus. Amém. Ao ponto, como houve um momento na minha vida em que eu orei a Deus para Ele me dar vontade de me arrepender, porque eu não tinha vontade de me arrepender. Então às vezes você tem que pedir para Deus isso, chegar a esse ponto. Ó Deus, eu não estou querendo me arrepender não, muda o meu coração. Amém. E Ele mudou, o meu Ele mudou, graças a Deus. Amém. Graças a Ele, né? Ao Eterno. Muito bem. Então, uma característica fundamental no profeta de Deus é que ele é focado tanto em Deus, que ele se abre para Deus. Às vezes nós temos a mania de pensar o seguinte: Deus sabe de todas as coisas, então eu não vou conversar nada com Ele. Está errado isso daí. Ele está vendo o que eu estou passando, Ele sabe daquele irmão que me perturba, Ele sabe da minha mulher que fala demais, Ele sabe do Ricardo que é enjoado demais, né? Ele sabe daquele outro ali, Ele sabe do outro, então Ele sabe que eu tenho raiva daquele ali, eu não vou falar nada com ele não. Não é assim. Nós precisamos revelar para Deus o que está passando dentro do nosso coração. Por que isso é tão importante? Isso é importante porque isso aumenta a tua fé, e isso cria com você e Deus uma amizade. Você vai ficando mais amigo de Deus e você vai se aproximando mais de uma prática essencial da vida cristã, que é a da oração. E às vezes nós nos acostumamos a orar só quando o bicho está pegando mesmo, ou só quando está aqui na frente, né? Nossa, e agora, né? Meu filho está doente, vai para o hospital, agora eu vou orar e clamar de joelhos mesmo. Então não é bem assim. Você pode orar sem cessar, conforme a palavra de Deus nos diz. Número 3, e vive em paz todos os que procedem perfidamente. Abre jogo com Deus, fala com Ele, entrega para Ele: ó Deus, não está dando, eu não aguento mais isso, aquilo, outro, está ruim, está difícil, me ajuda, Deus. Faça isso, imite a fé que ele teve. Muito bem, então, meus irmãos, após compreender, né, que superficialmente eu imploro aos irmãos, eu convoco os irmãos a
valorizar esse momento, a estudar isso com calma, prestar atenção nesse estudo depois, tá? Ao compreender quais são as atitudes do profeta e quais as atitudes de Deus para ajudar a seu servo a prosseguir na missão de pregar, com o objetivo de nos aprofundarmos mais na palavra e ajudarmos a igreja a ser mais edificada, devemos praticar uma sequência de perguntas a respeito do que aprendemos. Há muitos anos eu percebi que ao fazer essas perguntas, eu poderia ajudar mais a mim mesmo e a igreja a se alimentar da palavra. Então, aquilo que eu falei no início. Eu tenho poucos minutos agora que eu deixei aqui as perguntas para você, e que é o seguinte, ó. Basicamente, quando você vai fazer uma pregação, eu não estou querendo dar uma aula de homilética, não, é só o que eu aprendi com esses 26 anos por aí que eu prego, que é o seguinte: primeira coisa é que você tem que começar com um objetivo, todo mundo sabe, você vai fazer uma pregação, qual que é o objetivo, né? É igual você viajar, vou para Belo Horizonte, então você traça o caminho. E a segunda coisa é que você precisa responder na sua pregação algumas perguntas. E a principal pergunta é qual? Aquela que eu falei no começo. Qual que é? Como praticar essa verdade aqui revelada? Então, as perguntas, que na época foi o Marcelo que ele falou assim: Ivan, como é que você prepara tão rápido as aulas assim para os grupos e tal? Aí eu peguei e falei assim para ele: é muito simples, rapaz. Você abre o texto em qualquer parte da Bíblia, assim, pá, né? E pega e faz essas perguntas aqui, ó, assim, 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 assim. Ele ficou admirado e tal, e algumas vezes ele até praticou isso. Mas acho que ele não praticou muito não, porque ele fez algo muito melhor do que o que eu fiz. Muito bem, então, vamos lá. Número 1, qual é a verdade revelada nesse texto, né, que você escolheu? Eu vou pegar aqui, ó, o 11:20, tá? Que foi a primeira que nós estudamos. Qual é a verdade revelada nesse texto? Que Deus examina o íntimo do coração, certo? Foi a primeira texto que nós pegamos aqui. Número 2, eu creio de todo o coração nessa verdade. Olha que pergunta forte. Talvez mais fácil seria assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual é a verdade revelada aqui? Que o Senhor é meu pastor. Vamos parar só aí. Eu creio de todo o coração que Deus é meu pastor? Talvez eu não creio tanto assim não, né? As minhas ações, está vendo só como vai desenvolvendo um monte de outras coisas? As minhas ações revelam que eu creio que o Senhor é o meu pastor mesmo, né? O jeito que eu vivo, o que eu leio, o que eu assisto. Muito bem, então eu creio de todo o coração nessa verdade. Se creio nessa verdade, né? Por exemplo, aqui, então a gente está falando aqui que provas o mais íntimo do coração. Então, eu creio de todo o coração nessa verdade, que Deus prova, examina o íntimo do coração. Eu creio nisso. Mas se você crê nessa verdade, você confia nela? Porque muita gente fala: eu creio na Bíblia, mas nunca vai na igreja. Eu creio na Bíblia, mas nunca lê a Bíblia. Eu creio que Deus existe, mas está lá no mundo, lá perdido. Então, a própria palavra de Deus diz: crês tu que Deus é um só, né? Fazes bem que até os demônios creem e tremem. Então, em Tiago, aqui há uma diferença. Então, você fazendo essas perguntas ao texto, você desenvolve bons estudos, e são estudos especialmente incomodativos no sentido de que o cara começa a se remexer ali na cadeira. O Ivan perguntou um negócio, está me incomodando, está me espetando aqui, né? Está mexendo com o meu conforto aqui, né? Está tão bom aqui, mas está começando a doer, né? 4, outra pergunta muito boa: quais são os obstáculos para que nós pratiquemos essa verdade? Então, quais são obstáculos, né? Já que Deus prova o mais íntimo do coração, qual é o obstáculo para que eu permita que Deus examine o meu coração? Quais são os obstáculos
na minha vida quando Deus olha o mais íntimo do meu coração. Tem uma pornografia escondida ali, tem uma amante escondida colar, tem um irmão que eu odeio, uma irmã que eu odeio, tem uma pessoa com a qual eu não falo, tem um hábito de falar mal dos outros, tem um hábito de julgar demais. O que tem escondido no teu coração aqui? E o que Deus quer me ensinar com essa verdade? No caso aqui, que Ele está interessado em examinar os nossos corações, certo, irmãos? Pergunta número 6. De que maneira prática podemos praticar e viver essa verdade? Nesse caso aqui, que provas o mais íntimo do coração é abrindo meu coração para Ele, aquilo que o profeta praticou o tempo todo. De que maneira essa verdade pode me ajudar a enfrentar determinados problemas em minha vida? Ora, se eu tenho um problema com pornografia, se eu tenho um problema de aparência, eu quero sempre parecer melhor do que os outros, de julgar os outros como inferior a mim, à medida que eu observo que Deus ele examina o íntimo do meu coração, então eu começo a ser confrontado com os meus pecados. Porque existem aqueles pecados que você começa a acostumar a praticá-los e acha que está tudo bem. Você pratica e está tudo bem, está tudo tranquilo. Pecado de estimação? É o pecado de estimação. Você vai lá, dá uma comidinha para ele e vai embora. Então assim, você alimenta aquilo dentro da sua alma e acha que está tudo bem, e não está, E aí o número 8, quais outras passagens da Bíblia podem me ajudar a entender mais essa verdade? Quais versículos paralelos podem nos ajudar aqui? Então, irmãos, eu deixo essa lição, é um presente meu para vocês. Eu sei que é um pouco cansativo, mas muitas vezes a gente faz uma maratona de seriado, maratona um seriado, fica 5, 6 horas assistindo um seriado, ou então fica horas e horas lendo coisas de faculdade, coisas do trabalho. E agora eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus se alegra por tirarmos 1 hora para o estudo da palavra dele. Tá bom, irmãos? Então, essa é uma contribuição que eu gostaria de deixar, é uma honra. Eu me sinto muito honrado pelo privilégio de poder trazer a palavra de Deus para vocês, e especialmente para mim que andava numa bicicleta sem freio, completamente endividado, profundamente deprimido, mergulhado na pornografia, cheio de culpa. A primeira palavra que eu falei para os presbíteros do centro de Belo Horizonte, quando eu voltei em definitivo para Belo Horizonte, que eu cheguei lá, montei a minha casa lá, o Mateus, um servo de Deus que me recebeu lá em 2005, ou 2004. O Mateus foi um irmão muito poderosamente usado por Deus. A primeira coisa que eu falei para os presbíteros foi o seguinte: me perdoem por eu ter fracassado com a missão em Uberlândia. Eu carregava essa culpa, eu achava que eu era culpado e tal. E hoje eu estou aqui pregando a palavra. Então assim, eu entendo que isso é bobagem. O sucesso vem de Deus. Eu preguei, eu fiz o que eu aguentava fazer, Deus me ensinou. Você não deve carregar nenhuma culpa. Deus usa a sua vida, Deus te transforma. O que você é hoje não é para sempre. Você vai ser melhor. Amém? Você vai ser melhor. Tenha certeza, eu estou te falando com certeza absoluta. Eu saí daqui endividado, com muitos problemas emocionais, morrendo de medo de tudo, com um sustento de 6 meses, de 3 salários mínimos, que o salário mínimo naquela época era bem menos, que ia acabar no meio do ano, uma situação precária. E Deus me transformou, me honrou, me modificou completamente. Deus vai mudar você para melhor. O que você passa hoje não é para sempre. Deus ama você, Deus quer fazer de você alguém melhor. Tenha certeza disso. Vamos orar, irmãos? Maravilhoso Deus, louvado seja o seu santo nome. Obrigado, Pai, por nos permitir esse estudo da Tua palavra, meu Deus. Obrigado, Pai, por nos ajudar a entender o que o Senhor quis ensinar por meio de Jeremias. E nos ajude, ó Pai, a sermos estudiosos, dedicados da palavra,
Nos ajude, Pai, a imitarmos a fé dos santos profetas. Nos ajude a rasgar os nossos corações diante de Ti. Nos ajude, Pai, a comer a Tua palavra e a sentir um gozo, uma alegria na Tua palavra, Pai. Obrigado por essa honra de estarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos.